Boa Noite, noite, Padre. noite. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, sua bênção. Deu um pequeno probleminha aí, Ah, mas coisa boa. Deus lhe dê o céu. Desculpe, mas qual é o seu nome mesmo? é Antônio Emanuel. Antônio Emanuel, não esqueço mais. Então, Sim, embora nós estamos fazendo pelo meu Instagram, você comanda a live. com certeza. Ô, Padre, um rema que assim, eu achei bem forte, né? Eu só queria trazer, antes da gente trazer antes, qualquer pergunta, uma frase do Papa Francisco, que ele escreveu numa encíclica que chama Cristo Vivite. Ele fala o seguinte: Carla Acutis não caiu na armadilha. Via que muitos jovens, embora parecendo diferentes, na verdade, acabam por ser iguais aos outros, correndo atrás do que os poderosos lhe impõem através do mecanismo de consumo e distração. Assim não deixam brotar os dons que o Senhor lhes deu. Não coloca à disposição deste mundo as capacidades tão pessoais e únicas que Deus semeou em cada um. Na verdade, de todos nascem, dizia Carlos, como originais, mas muitos morrem xerox. Não deixe que isso lhe aconteça. Eu achei bem forte, assim, gostaria de trazer desde o início, assim, porque o exemplo do Carlos, né, e o senhor pôde experimentar, assim, bem, de maneira bem, vamos colocar assim, bem real, né, o que um santo pode fazer na vida, né? Pode mudar a vida de uma pessoa, de uma família, uma realidade. E ele foi, assim, se eu tiver errado, o senhor pode me corrigir. Mas ele foi católico, né? Ele foi católico. Ele não viveu nada de especial, porque hoje a gente tem muito isso, assim, se a missa não me faz chorar, ou se eu não sinto arrepio, ou se eu não gosto da homilia de determinado padre, eu não vou na missa. Ele foi católico, ele utilizou aquilo que a igreja lhe dá, né, que é os sacramentos, né, ele encontrou dentro da própria igreja, porque muitas das vezes a gente procura determinadas realidades fora da igreja e a gente abandona a fé católica. Porque a gente busca, hoje eu até vi um vídeo do senhor, que o senhor falava das questões das verdades, né? E às vezes a gente busca a verdade, mas que não é a verdade de Deus, né? E eu queria, né, passar a bola para o senhor e perguntar, né, como foi essa experiência, porque você pôde enxergar de muito perto, né, essa realidade quando o reflexo de santidade de uma vida pode fazer total diferença. E lhe agradecer desde já pelo o senhor ter aceito o convite. Então, boa noite, Antônio. Uma alegria estar aqui com você. E boa noite a todos, os seus seguidores que estão entrando, os nossos. O Carlo, como você falou uma coisa muito interessante, o Carlo foi católico. Então, os católicos de hoje pensam que para ser católicos tem que ser qualquer coisa outra, que nem é ser católico. Então, quando o Papa fala e cita o Carlo, e diz que o Carlo teve a coragem de ser católico, eu quero entender que o Papa está dizendo uma questão muito importante, e que você também tocou, na questão da verdade. Da verdade. E a verdade está ligada à origem das coisas, né? O sentido das coisas, a ordem, a ordenação das coisas. Por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira foi feita, pensada, ordenada para que alguém pudesse se sentar. A cadeira não foi ordenada para ser colocada no teto. Não teria sentido nenhum. Isso seria contra o seu sentido. Então, Carlos, desde cedo, percebeu, eu estou até com um livro aqui, que diz que todos somos originais, muitos morrem como fotocópia. Por que morre como fotocópia? Porque se afasta da verdade. E sendo a verdade objetiva, e aí significa, se temos pensamentos diferentes sobre um ponto, ou você está certo ou eu estou certo. Os dois não podem estar certos se os pensamentos são divergentes, porque a verdade é objetiva. Então, se eu estiver errado, eu tenho que ter honestidade intelectual, moral ou teológica de me converter a essa verdade que você está
anunciando, porque a verdade não deixa dúvidas. Então, a doutrina católica é a adesão da inteligência à verdade, à fé, segundo São Tomás, e o Carlo conhecia bem São Tomás de Aquino, apesar de 15 anos, conhecia bem a doutrina de São Tomás, e São Tomás diz que a fé é a adesão da inteligência à verdade. Então, a fé não é um sentimento, você falava de arrepios e disso que as pessoas ficam correndo para lá e para cá, atrás de missas simpáticas, e não entendem nada e se perdem, porque o importante da missa é ser o que ela é, a renovação do mistério da cruz. Não precisa ter canto, não precisa ter nada, a missa tem que ser o que ela é. O Carlos entendia isso, então o Carlos sabia que a missa era o sacrifício de Cristo, sabia que nesse sacrifício de Cristo ele seria alimentado de um pão espiritual, que era o próprio Cristo, que seria a grande estrada para que ele pudesse chegar até o próprio Cristo. A estrada para o próprio Cristo é Cristo mesmo. E foi aí que ele construiu a sua teologia, né? E a sua teologia e a sua mística. A teologia do Carlo é uma teologia eminentemente eucarística, eminentemente eucarística. Convidado pelo pai e pelo pároco para ir na Terra Santa, visitar a Terra Santa, ele dizia com simplicidade, lá Cristo esteve presente, Nosso Senhor esteve lá, mas aqui no sacrário ele está. Então, entre eu ir a um local onde ele esteve, então eu prefiro ficar onde ele está. Não era por soberba, não era por nada, também ele não estava condenando quem ia à Terra Santa. Para ele queria ficar no lugar onde o Senhor estava. Né? Então você vê que ele era católico, sim, porque uma tragédia, uma grande tragédia que aconteceu na igreja, e sobretudo nos anos 60, após o Vaticano II, e não só o Vaticano II, mas o modernismo todo, é o romantismo, que já existia bem antes, que é a fuga do real. Tanto que é comum a gente dizer um rapaz está namorando, fulano está no mundo da lua, porque o romantismo te tira da objetividade. E a fé católica ela é eminentemente objetiva, porque é verdade. Então você não vai atrás de fábulas, você não fica perdido em outras coisas, você vai para aquilo que interessa. E aí a gente tem Santa Teresinha quando vai dizer, eu quero o amor e nada menos. E aí você entende, Carlos, quando diz que estar sempre com Jesus, esse é o meu ideal de vida. Mas não Jesus cósmico, ou uma presença outra de Jesus, porque Jesus também está presente, há várias presenças, inclusive onde 2 ou 3 estão unidos, eu estou. Mas Carlos buscava a presença, a presença essencial, real, né? Que a gente costuma falar por autonomasia, que é a presença real mesmo, a realidade das realidades que é a Eucaristia. Então aí ele se fundou todo, e aí onde ele decolou para a sua vida em Jesus. E pôde, em tão pouco tempo, com apenas 15 anos, chegar numa maturidade espiritual que poucos chegam nessa idade, que é a via unitiva. E aí a gente pode entender a via unitiva com aquele poema de São João da Cruz. Ó noite que juntaste, o amado na amada, a amada no amado transformada. Só pode estar junto o amado na amada quando você chega à via unitiva. E o Carlos chega rapidamente à via unitiva através da sua compreensão objetiva da verdade, que passa para ele, na mística dele, essencialmente pela Eucaristia. E sobre essa questão da Eucaristia, às vezes, hoje mesmo, lá no meu serviço, né, eu trabalho numa indústria aqui em Belo Horizonte, eu estou em Minas Gerais, né, e eu fiquei sabendo que um funcionário meu, ele não é batizado, ele né, não teve a primeira Eucaristia, ele não teve a participação em nenhum dos sacramentos, ele tem os seus 22 anos, né? E olha que fenomenal, tipo assim, a experiência com o Carlos, que o Carlos teve com a sua primeira Eucaristia, aquilo mudou a vida dele e a realidade da família dele, porque o primeiro contato que ele teve com Jesus Eucarístico, vamos colocar aí o pessoal, não sei se eu vou usar o termo correto, mas ele foi como se fosse batizado no Espírito Santo naquele momento ali. E aquilo ali trouxe uma sede enorme, né? Aquela experiência, o menino devia ter uns 7 anos de idade, e a partir daquele momento ele nunca mais quis deixar de
ter acesso ao sacrifício diário de Jesus na missa, né? E para ele pouco importava, né? Ele não precisava de peregrinar para Jerusalém, por mais que a família dele fosse abastada financeiramente, mas ele entendia que ele poderia ter Jesus na capela, né, mais simples ao lado da casa dele, e ele trouxe algo assim que é muito avançado, porque às vezes a gente mora do lado da igreja, mas a gente vai na missa mal no domingo. E ele entendeu que para ele progredir, não só espiritualmente, mas nos mais variados sentidos, ele teria que participar daquele sacrifício diário. A minha pergunta é, padre, porque hoje a gente está numa geração muito rasa, né? Pessoas que ou utiliza de Deus muitas das vezes para, como hoje a gente está muito nessa questão das redes sociais, para fazer uma propaganda, uma geração que não tem intimidade, né? Eu sou, né? Eu também sou do movimento da renovação carismática, um movimento que me fez uma grande diferença na minha vida, mas eu vejo que muita gente vai passando de retiro em retiro, mas não tem aquela conversão, a conversão que dura um final de semana. E o Carlos bastou somente o primeiro contato dele com a Eucaristia, a sua primeira Eucaristia, para ele querer se aprofundar, ao ponto da mãe dele ter que fazer teologia, de tanta dúvida que aquele menino tinha. Ela fala assim, ou eu me aprofundo, não dá para me ser mais. Ou seja, ele mudou a realidade, né? Queria que o senhor, né, passasse, né, como um jovem hoje, ele pode ter essa intimidade, quais são as buscas, o que ele deve fazer, para a gente não ver, por exemplo, um jovem com 22 anos, uma pessoa que nem foi batizada ainda, né? Então, Santo Agostinho dizia o seguinte, que a fé pede as razões do crer, não é? Uma fé sem razão é fanatismo, não é? E a razão sem a fé é racionalismo. Então, a fé pede as razões do crer. Eu não vou crer por crer. Eu creio que tem duendes no jardim da minha casa, mas por quê? O que me leva a isto? Quais são as evidências? Tarará, tarará, tá, 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 né? Então, a gente aprende isso no discurso racional da fé. Agora, o que acontece hoje? O que é importante? Sendo a fé a adesão da inteligência a uma verdade, por que Deus os criou inteligentes? Porque pela inteligência eu chego à compreensão de Deus. Pela filosofia, não é? Pela razão iluminada, eu chego ao conhecimento de Deus, à compreensão das verdades eternas, não é? Então eu chego, está São Tomás aí nas suas vias da existência divina, perfeitas, até hoje incontestáveis, né? Nenhum ateu consegue contestar as vias de São Tomás. Então, a fé não é um sentimento. Porque, resultado, quando se faz da fé um sentimento, fica-se apenas nos sentimentalismos. E procura sentimentalismos, e procura arrepios, e procura toques, e procura afagos. Querem o colo de Deus apenas, mas não querem o Deus que dá o colo. Querem as curas de Deus, mas não querem o Deus da cura. Por quê? Porque a coisa é outra. Deus não nos fala na epiderme, não é? Deus não nos fala na epiderme. Todos os santos místicos, inclusive Santa Teresa como São João da Cruz, vai condenar essa questão de uma fé sentimental. Não há sentido nenhum numa fé sentimental. Cristo não morreu na cruz porque sentia algo por nós. Cristo morreu na cruz porque quis nos amar. Primeiro porque quis nos amar, porque objetivamente, essencialmente, ele não pode nos amar. Né? Quem Deus ama? Perguntava São Tomás. Deus ama ele mesmo. Deus só pode amar ele mesmo. Porque, sendo essencialmente perfeito, nele não há nenhuma necessidade de complemento. E quando amamos alguém, amamos nesse alguém o que falta em nós. E é por isso que Santo Agostinho pergunta, o que tu amas quando amas? Não é? A gente nunca ama puramente. Eu amo porque o outro me tem isso, aquilo outro, porque é honesto, porque é bom, porque é prato, sei lá o quê. Então, a salvação de tudo hoje está em quê? E graças a Deus está acontecendo. Jovens que se reúnem para
educar a fé, para compreender a fé. A fé passa pela inteligência. A fé ela é compreendida, não sentida. Então, quando o jovem compreende, ele avança. E aí está a questão da catequese. A nossa catequese, em muitos lugares, é uma catequese de besta, é uma catequese demente, é uma catequese que parece mais um circo. Se monta tudo para que as pessoas brinquem, fiquem rindo, etc., e com dancinhas para cá, dancinhas. Isso não evangeliza ninguém. Isso não faz com que você compreenda as verdades eternas. Né? Você pode fazer muito bem isso no SESC, não na catequese. Então, o que que os jovens querem? Os jovens querem comida de qualidade. E quando eles compreendem o porquê eles creem, e aí entra Santo Agostinho, a fé exige o porquê do se crer, né? Então, pede razões para o crer. Então o jovem vai embora. O que é que aconteceu com o Carlos? O Carlos vai em busca das razões da sua fé. E ao buscar as razões da sua fé, se encanta, entre aspas. Se encanta com o próprio Jesus. Né? E ele não só cresce no amor a nosso Senhor, que é uma decisão, não um sentimento, é um querer, mas ele cresce na compreensão. Tanto que o Carlos estudava muito. Tanto que o Carlos dava aula de catequese para um monte de gente. Tanto que o Carlos chegou a converter várias pessoas que nem cristãs eram à fé católica. Tanto que o Carlos sabia muito bem, dominava muito bem Santo Tomás de Aquino. Se você pega o que o Carlos deixou no computador dele sobre a Eucaristia segundo São Tomás, é impressionante para um guri de 15 anos, quando ele fala em acidentes, substâncias e essências. Toda essa questão pesada da filosofia de São Tomás, que entra na nossa teologia para que a igreja possa ensinar o mistério da transubstanciação, o Carlos deixou isso aí no computador de forma tranquila, em desenho animado, para que as pessoas compreendessem. Então, ele não ia no sentimento, ele ia naquilo que era importante. A compreensão, compreender e depois transmitir. E aí é a chave de todas as coisas. Uma boa catequese, onde os jovens compreendem, eles não deixam nunca, eles não largam nunca, porque para ele fez sentido. Não basta você dizer que sexo antes do casamento é pecado. Isso aí qualquer moralista diz. Se você mostra pela razão iluminada, pela teologia, pela moral cristã, o porquê, eles não esquecem nunca. E eles aderem. Eles podem até fazer o errado, mas sabem que estão errados. Eles não ficam na dúvida, porque a verdade não nos dá dúvida. Né? Com certeza. O senhor está falando que o relativismo, de certa forma, entrou em formas de movimentos. Né? Eu, assim, não julgando o movimento, mas eu tive a experiência, por exemplo, de fazer o EJC, né? Que é o Encontro de Jovem com Cristo. Eu achei fenomenal. Assim, o encontro em si, o encontro te leva a ter aquele amor. Né? Tem pessoas que se converteram através desse movimento. Só que é um movimento que não gera fidelidade, porque é tudo muito relativo, né? Tipo assim, não tem aquela coisa clara assim, você é o que o senhor até disse, né? É a questão da dancinha, de chamar de Jesus de meu lindão, de colocar determinados adjetivos que chega a ser até falta de respeito. Eu não posso falar que Jesus é meu gatão, entendeu? Isso é um absurdo, né? Jesus é meu Senhor, né? Tudo aquilo de mais importante, a razão da nossa existência. E as pessoas vão acrescentando e destoando para ficar um evangelho, é o que muitas das vezes até os protestantes fazem, né? Uma coisa que fica, vamos colocar assim, fica aceitável para todo mundo. Mas nós, tem até uma música que fala, né? Comungar é sinal de perigo, viemos para incomodar. Nós não viemos para, tipo assim, fazer um evangelho, como diria o Padre Léo, o evangelho light, né? Aquele evangelho que é como se fosse pílulas, né? Que desce de maneira suave. E a palavra de Deus, né? Até esses dias está falando muito disso, acho que era o evangelho de ontem, né? Que Deus, ele fala que não veio para trazer a paz, ele veio para trazer a divisão. Mas a divisão, assim, para a gente, existe sempre o homem velho, ele nunca vai morrer dentro da gente, mas existe um antes e um depois. Existe um antes do meu encontro com pessoal com Jesus e existe o meu após.
Mas eu tenho que ter esse encontro, porque tem gente que tem mais de 10 anos que está tendo um encontro pessoal com Jesus, mas nunca quer encontrar. Quer sempre ficar ali, ó, né? Tipo, no balança, mas não cai. Mas Jesus me chama eu ter um encontro verdadeiro. Mas é como o Senhor disse, se eu não tenho algo que de fato me convença, e lógico, só o Espírito Santo vai convencer, e precisa de instrumentos. Eu até achei interessante, Opato, compartilhando com o senhor, eu não sei se seria possível essa realidade aqui no Brasil. Uma amiga minha que está morando em Portugal, ela fala que quem dá a catequese lá em Portugal são os próprios padres, né? Então, ela tem acompanhado as filhas dela, os filhos dela na catequese. Ela falou que é outra coisa, né? Não que o padre vai ser determinante, né? Mas, assim, existe um cuidado. Não sei o que o senhor acha dessa realidade, se isso poderia mudar algo, assim, igual no ponto que o senhor tocou aí da questão de passar esse conteúdo adiante. Na verdade, o catequista, o primeiro catequista na paróquia é o pároco. Tanto que São Pio X vai escrever o Catecismo dos Párocos. O primeiro que dá a catequese é o pároco. Agora, claro, que numa paróquia enorme, grande, tantos afazeres do pároco, não há problema nenhum o pároco delegar isso. Ele delega isso a outras pessoas que nós chamamos catequistas. Né? Então, temos... Agora, os catequistas têm que ser bem informados. Os catequistas têm que ter formação, porque você não está trabalhando com qualquer coisa. Você está trabalhando com as bases, né, da doutrina cristã católica. Então, isso é importante, uma boa catequese. Agora, o centro da questão como você falou, o relativismo entrou pela porta da frente. Em todos os âmbitos, né? Em todos, nos movimentos, nos pastorais, tudo. Então, tudo é relativo. Não há mais uma fé objetiva, tudo é relativo. E eu penso que uma das questões está nessa protestantização exacerbada. Então, as músicas que se cantam nas igrejas são músicas protestantes. Aquilo que se fala em certas pregações na igreja são pregações protestantes. Posturas de pregadores. É tão engraçado que tem pregadores que você fica até em dúvida se é católico ou não é, porque não tem a linguagem católica. É interessante. Por exemplo, tem um livro muito bom que eu sugiro que as pessoas leiam, é Todos os Caminhos Dão a Roma. Ou Chega em Roma. Então, é uma história de um casal que ele era pastor protestante, teólogo protestante, dava aula na universidade, e se converte ambos e se tornam católicos. É um livro maravilhoso. Ele fala, todos os caminhos levam a Roma. Levam. Todos os caminhos levam a Roma. É um livro maravilhoso. Só que tem um problema. O problema, se você lê o livro, eles se converteram na fé católica, eles são católicos, só que a linguagem deles é uma linguagem protestante, porque está neles, né? Não se tira a linguagem assim, né, de uma hora para outra. Então a linguagem protestante está nele, vai demorar muito, talvez nunca saia. Tá? Então, um budista, você conhece uma pessoa budista de longe, o jeito, a forma de falar, a forma de se portar, nem precisa dizer que é budista. Porque você carrega o jeito, a forma. Então, essa história, né, que a paz de Jesus, nós nunca nos comunicamos assim, isso não é nosso. Isso não é nosso. O que nós falávamos, né, era Salve Maria, sim. Ou então falava Ave Maria Puríssima, e o outro respondia sem pecado concebida. Isso é de tradição nossa, mas nós não temos esse jeito, a paz de Jesus. Não estou dizendo que desejar a paz de Jesus não seja algo bom. A questão não é esta, a frase em si. A questão é que é um gesto que não é nosso. Não é das nossas comunidades católicas, não tem o nosso gesto. Então, muitos pegam frases que não são nossas, que a gente não falava, jeitos que não são nossos. Tem pessoas que vão pregar, até padres, missionários, ou então falar sobre a palavra de Deus, mas de uma forma que não é nossa. É uma forma mais que pentecostal, é uma coisa assim estranhíssima. E grito, e você não sabe se está diante de sei lá o quê. Quer dizer, agora, se muito já assimilou as frases,
outros assimilaram o jeito, outros assimilaram a postura. É claro que assimilaram também a doutrina. E a doutrina é uma doutrina romântica, sim, romântica. As músicas são todas românticas. Observe nossas músicas como são chatas. Nem se fala mais em hinos. E os ministérios de música. Olha, é um horror. A maioria das nossas músicas são terríveis, né? São umas piores que as outras. Questões teológicas já foi, né? Aí se canta música protestante da igreja, ainda mais músicas que até os pastores protestantes não gostam. Tem uma que é assim: como Zaqueu, quero subir. Eu não quero subir como Zaqueu, eu quero descer como Zaqueu. Porque Zaqueu subiu safado, sem vergonha, ladrão, ele desceu renovado. Então eu não quero subir como Zaqueu, eu quero descer. Até os pastores protestantes não toleram essas músicas, mas se canta na nossa igreja. Quer dizer, tudo canta, tudo pode. O que acontece? A teologia católica é a teologia da cruz. A teologia católica é a teologia da cruz. A fé católica se baseia na cruz, não se baseia na ressurreição. A ressurreição não é o mais importante na nossa teologia. A ressurreição não é o mistério da nossa fé. O mistério da nossa fé é a paixão e a morte do Senhor. Por quê? Porque um Deus morto não tem sentido. Que Deus ressuscitou-se, isso é óbvio. Agora, um Deus que não pode sofrer, não pode morrer, ter sofrido e ter morrido, esse é o mistério central da fé católica. Então, quando eu entendo a teologia católica que se baseia na cruz, como São Paulo fala, eu vou me sacrificar, eu vou me unir à cruz de Cristo. Não vou ser masoquista e buscar sofrimento, mas a coisa muda. Então, a missa, para mim, tem sentido, porque a missa é a renovação do mistério da cruz. Não é uma festa. Quem pensa que é uma festa, porque assimilou a doutrina da ressurreição. Então, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Não é porque ele vive que eu posso crer no amanhã. Seria uma tragédia, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É porque ele morreu que eu posso crer no amanhã. Senão, eu estava lascado. E lascado na minha terra, no Nordeste, significa partido no meio. Ferradinho da Silva. Dentro disso que o senhor falou, né? Parece que alguém comentou aí que comungar é sinal de perigo, viemos para incomodar. Eu tinha falado, teve alguém que riu aí. Mas comungar é tornar-se um sinal de perigo, sim. Você não vê, principalmente esses grupos invadindo uma maçonaria, você não vê eles invadindo uma igreja protestante, eles vão aonde tem católico, porque ali tem Cristo vivo na Eucaristia. Né? O ataque é muito claro a nós, que vivemos, que professamos verdadeiramente a fé católica. Então, assim, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas é muito nítido que nós somos os alvos. Por que nós somos os alvos? Que comungar é tornar-se um sinal de perigo. Quando eu vivo, né, eu já quero até emendar com uma outra pergunta, quando eu vivo aquela Eucaristia verdadeiramente, eu me torno um sinal de perigo, senão São Lourenço não tinha virado churrasquinho, São Tarcísio, que o próprio Carlo Acutis, ele era devoto, ele morreu protegendo a Eucaristia, né? Eles não iam né, as crianças lá na época, lá, não iam atacar São Tarcísio se ele tivesse com qualquer outra coisa. Eles atacaram porque tinha Jesus ali, né? E a gente está num tempo de perseguição. E quem não entender isso, porque não entendeu o que é ser católico verdadeiramente. E a pergunta que eu quero emendar com né, essa analogia que eu fiz é a importância, como a gente está falando de Eucaristia, a questão da confissão. Porque muitas das pessoas têm aquela coisa assim, eu vou confessar só na festa do meu padroeiro da paróquia. E o Carlo, ele vem e apresenta uma realidade diferente. Ele fala que a alma é muito complexa, que ele não imagina uma alma hoje que não confessa semanalmente, porque a todo tempo nós estamos cometendo os pecados veniais, né? A Bíblia vai nos dizer que o justo peca 70 vezes, pelo menos 7 vezes ao dia, né? E eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa temática da confissão, o que isso
impactou não só na vida do Carlos, mas essa realidade que a gente precisa trazer para a nossa vida. Eu não falo comungar semanalmente, mas talvez mensalmente, porque banho a gente toma todo dia, né? Mas a nossa alma a gente dá banho uma vez no ano, não vai dar muito certo. Se a gente fica 2 dias sem tomar banho, ainda mais aí você mora no Pantanal, aí se você ficar um dia sem tomar banho já não é legal. Imagina uma alma que é muito complexa, e eu estou ali todo domingo ali na fila da Eucaristia, né? Mas será que eu não estou comungando a minha própria condenação? Será que eu estou fazendo merecedor aproximar daquele Cristo? Será que eu estou bem com o Senhor realmente? Né? Enfim, eu queria deixar tudo isso aí para o senhor comentar, Padre. O Carlos falava que a nossa alma era um balão. Então ele via a alma como um balão. Um balão para subir, para você deixar o balão na terra, você deixar o balão com aquele monte de sacos pesados que faz com que o balão fique preso ao chão. Ao passo que você vai tirando esses sacos, o balão vai subindo. Mas tem um fogo que vai, né, projetado para toda a cúpula, toda a bola do balão. Então ele diz o seguinte, que o pecado mortal na nossa alma é como esses sacos de areia do balão. Né? Quanto mais você corta de si, mais a sua alma vai se elevando. E se você comete um pecado mortal, o sacramento da confissão, o seu arrependimento de verdade, contrito, é como esse fogo que empurra a alma para o céu. Ao passo, quando nós nos agarramos a esses pecados, a alma fica agarrada no baixo, agarrada na terra, como esse balão. Né? Então a gente se lembra o que São Paulo disse: se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está. Então, primeiro ponto, a confissão é extremamente importante. Por quê? Nós vimos no Evangelho desses tempos aquela parábola de Jesus, o banquete. Um rei dá um banquete, chama os convidados, ninguém quer ir. Depois ele diz assim, já que os convidados não quiseram vir, vocês, os empregados, vão nas periferias, chama todo mundo, chama os coxos, os aleijados, os pobres, os mendigos, e eles fizeram isso e a sala da festa ficou cheia. E de repente entra o rei, o dono da casa, e implica com o jovem que estava sem a roupa da festa. E diz, amigo, como entrasse aqui? E ele não tinha o que falar ao rapaz, e ele deu a sentença, amarrai as mãos e os pés, jogai nas trevas exteriores, lá haverá choro e ranger de dentes. Então, trocando em miúdos, esse jovem é jogado no inferno porque estava sem as vestes. Agora, se a gente for analisar racionalmente, mas esse rei deveria agradecer. Primeiro, ninguém quis ir para a festa dele. Segundo, ele chamou todo mundo de última hora. Ninguém tem obrigação de estar com as roupas da festa ali. Se me chamam para uma boa festa de última hora e vão reclamar porque eu estou com a batina suja, velha, encarnida, eu já estou fazendo o favor de estar aqui, porque está implicando com a minha roupa. Entretanto, o que Nosso Senhor quer dizer é o seguinte, se o rei vai implicar com alguém que foi convidado de última hora e que, em teoria, não teria obrigação nenhuma de estar pronto, com certeza vai implicar com aquele que ele fez o convite antes. Não é? Então, quando ele diz assim que Deus, que vai cobrar no julgamento, vai ser cobrado até o que não deu, Deus os cobrará até o que ele não deu, significa que se ele pode cobrar até o que ele não deu, ele vai cobrar certamente o que deu. É quando a professora diz assim, vai cair na prova até o que eu não dei, estudem. Significa que você tem que estudar tudo. Logo, o sacramento da confissão é extremamente importante para que você vá lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem é essa multidão aqui de branco? São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, se em mim... Porque uma coisa importante também é que não só o pecado mortal me leva para o inferno se eu morro nele, mas os pecados veniais me farão sofrer e muito no purgatório. Não é porque eu não tenho um pecado mortal que estou seguro. Não, 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 não. Cada pecado, cada mancha. A mancha do pecado não é retirada pelo sacramento da confissão. O sacramento da confissão não retira a mancha do pecado. O sacramento da confissão me livra do inferno, me livra das penas eternas, mas não me livra das penas temporais do pecado, que são essas manchas.
Logo, Carlos nos adverte que a gente procure a confissão, mesmo se em nós não há pecado grave. E de quando em quando, no máximo, estourando tudo, pipocando tudo de 15 em 15 dias. O ideal seria a cada semana uma boa confissão, uma boa lavada da alma. João Paulo II se confessava todo dia. E uma vez perguntaram a ele por quê? Ele disse, porque eu peco todo o dia. É claro que você não precisa conversar todo dia para não gerar escrúpulo e não deixar a sua resistência frouxa. Uma semana seria o ideal. E a cada semana você fazer, de fato, uma boa confissão e crescendo nas virtudes e se ordenando, porque não é só deixar o pecado mortal, é diminuir os veniais e crescer na virtude, me ordenando para Deus. Para quando chegar o momento da minha morte, que eu não sei quando será, eu possa estar, pelo menos, mais que semelhante a Ele. Uma coisa é ser imagem, outra coisa é ser semelhante. Então, todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópia. Então, é necessário extremamente o sacramento da confissão, porque é onde eu sou lavado no sangue de Cristo, onde eu vou me assemelhando a Ele. E quanto mais semelhante eu estiver a Cristo, mais próximo da salvação ou de um purgatório bem menor eu estarei. São João vai nos dizer que o mundo já está sob o domínio do demônio. Até dentro dessa temática que eu falei da questão de comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar, porque uma vez que eu estou em comungo estado de graça, a minha alma incomoda o mundo, que o mundo já está sob o domínio do demônio, né? Uma outra temática que eu queria trazer para o senhor, que também aí, né, o senhor vai mais contar para a gente do que eu propriamente perguntar, que é a realidade que aconteceu aí na sua paróquia, né? O que o senhor viveu, né? Que é a questão do milagre aí, né? Que é essa realidade que foi transformada não só da vida do garoto, mas como na vida da família. Como foi tudo isso? Tipo, como tudo aconteceu, né? Como essa realidade se transformou, né? O senhor pôde ver muito de perto e também como o senhor também teve acesso à vida do Carlos a partir desse momento, né? Gostaria que o senhor contasse essa experiência aí para nós. Eu entrei em contato com a vida do Carlos em 2011. Em 2010, 2011, o Carlos estava começando o processo diocesano em Milão. Nem era servo de Deus ainda. E poucos conheciam o Carlos. Na Europa, na Itália, em Assis, poucos também. Tinha um aqui, outro lá. Então, nós nos entusiasmamos com a vida do Carlos e começamos a divulgar aqui no Brasil. Não, entramos em contato com a família e começamos a fazer material em português e mandávamos para o Brasil inteiro. Então começou uma grande divulgação da pessoa do Carlos aqui no Brasil. Colocamos delegados, que nós chamávamos na época, em cada capital. Essas pessoas pegavam material gratuito e ia distribuindo, ia levando para as igrejas e tudo. No início, a coisa foi devagar, mas pegou rápido. Todo mundo amou, o povo brasileiro amou o Carlos aqui de graça, e rapidamente. Então, na nossa paróquia também, né? A nossa paróquia foi a primeira beneficiada, porque a gente foi trabalhando a pessoa do Carlos aqui na paróquia. Fomos trabalhando a pessoa do Carlos aqui na paróquia. E o Brasil pegou fogo de tal maneira, de norte a sul do país, que eu pedia muito a Nossa Senhora Aparecida que o milagre saísse do Brasil. Primeiro porque o Carlos morreu no dia de Nossa Senhora Aparecida. Né? Então, víamos nisso um grande sinal. E quando vimos que era o Brasil que estava na linha de ponta, pedíamos muito mais a Nossa Senhora. Uma vez eu levei a imagem de Nossa Senhora Aparecida de presente para a casa do Carlos e pedi para ser colocado no quarto dele, para que Nossa Senhora intercedesse pelo milagre. Precisávamos de um milagre para a beatificação, fosse aonde fosse. Mas, se fosse possível, a gente queria que o milagre fosse aqui no Brasil. Nossa Senhora foi tão generosa que não só fez o milagre aqui no Brasil, mas fez o milagre aqui na nossa paróquia em 2013, a esse jovem, que a história toda vocês já conhecem. Então, a paróquia já vivia nessa dinâmica do Carlos Lacus. Tanto que no mesmo ano do milagre, nós realizamos antes o primeiro congresso eucarístico da paróquia. Nesse congresso trouxemos um cardeal, o tema foi a Eucaristia ministrada para o céu,
tudo sobre o Carlo, com o Carlo. Foi muito interessante. No final do Congresso, inauguramos as bases fundamentais daquilo que seria no futuro, um ano depois, o Santuário de Adoração Perpétua. Então, na nossa paróquia, no nosso jardim, há um santuário há 5 anos de adoração perpétua, onde Nosso Senhor é adorado dia e noite, e funciona, graças a Deus, muito bem, um modelo hoje para o Brasil inteiro, tudo as graças do Carlo. E nesse mesmo ano, dia 12 de outubro, eu tinha um pedaço da camisa do Carlo, que a mãe dele tinha me dado, e eu sempre dava bênção com a relíquia, com essa relíquia, porque o Carlo também tinha morrido dia 12 de outubro. E nesse dia de 2013, eu nem imaginava que acontecesse o milagre do Carlo, e dei a benção e o menino ficou ali curado, miraculosamente curado, tá? Então depois o Vaticano escolheu esse milagre para ser estudado, mandou que fosse aberto um tribunal aqui, então esse processo todo, né? Então eu fui nomeado vice-postulador da causa pela Associação Carla Acutis da Itália para acompanhar aqui todo o processo, e o arcebispo formou um tribunal. Então, eu, pela Associação Carla Acutis, fiquei como vice-postulador, e o postulador mesmo no Vaticano, o Nicola Gori. E assim, todo o processo correu, graças a Deus, deu tudo certo, e houve a aceitação do milagre pelos cientistas do Vaticano e pelo Papa, etc. E hoje, como é que está hoje aqui a nossa paróquia? Olha, está começando aqui na Capela Nossa Senhora Aparecida um santuário, porque depois da beatificação não para de chegar pessoas de todas as partes do país, né? Hoje tinha um pessoal que veio exclusivamente porque fizemos um altar memorial na Capela Nossa Senhora Aparecida, que chamamos a Capela do Milagre, e lá está a relíquia do Carlo. Veio gente do Espírito Santo. 2 jovens pegaram um avião, vieram. Mas é sempre Londrina, Belo Horizonte, São Paulo, capital, São Paulo, interior. Pessoas que viajam de carro mais de 1.000 e tantos quilômetros só para visitar o Carlo e voltarem para suas casas, para pedirem as graças. Então, a capela está todo dia recebendo visitas de pessoas do país inteiro. Está começando um processo de peregrinação na Capela Nossa Senhora Aparecida, que é num bairro próximo daqui, mas é um bairro bem lá para trás, que dificilmente você encontraria. É uma capela simples, bonita, né? Mas simples, e interessante, é justamente ali. O Carlo poderia ter feito esse milagre em Notre-Dame de Paris, não fez. O Carlo poderia ter feito esse milagre na belíssima Catedral da Sé de São Paulo, não fez. O Carlo poderia ter feito esse milagre na belíssima Catedral de Milão, não fez. Fez numa capela simples, onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E em que dia foi o milagre? Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, a paróquia hoje vive num regozijo muito grande. Por quê? Porque o Carlo é notavelmente presente na paróquia, né? Então, o Carlo convive na nossa paróquia. O Carlo está por aqui. E está por aí também, uma questão de cada um provocar essa visita, essa presença do Carlo. O Carlo não é exclusivo nosso, nós não temos domínio de nada, nem ninguém tem domínio do Carlo. O Carlo é da igreja e a igreja é de Deus. Agora, aqui, como estamos vivendo tudo isso? Com muita alegria, porque o Carlo está presente aqui, né? Então, todo o tempo são graças que o povo recebe, são curas que o povo recebe, são pequenos milagres que o povo recebe, né? Então, estamos felicíssimos, como uma criança que estava com lesão cerebral, fazendo tratamento, não conseguia engatinhar, não que não fosse engatinhar depois, não foi milagre que eu estou falando, mas foi uma melhora súbita, porque o menino está fazendo tratamento, pelo menos para engatinhar, porque já tem 2 anos e 7 meses, nem engatinhar, engatinhava. E depois que abraçou com a relíquia do Carlo, logo em seguida à noite engatinhou, então para nós é uma grande graça e uma grande alegria. A fé é um pular no escuro para os braços de Deus. Quem tem fé pula e é abraçado. Quem não tem, meu filho, fica só no escuro. É
é o que fala lá em João 11:40, né? Se creres, verás a glória de Deus. Né? Eu fico muito emocionado, porque eu também nasci no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Ah, que E bom. o Carlos foi um encontro, assim, né? Falando até um pouco da missão, quando Deus inspirava a gente a fazer essa missão, que chama Legião Acutis, é justamente porque o Carlos é o anjo da juventude. Fazer uma legião de novos anjos, né? Tornar-se ele um carisma, né? Como tem diversos outros carismas, como tem os salesianos, tornar, vamos colocar assim, um carisma acutiano, né? De forma simples, né? Acessível a todos. Né? E o senhor até falando uma situação aí, eu já tinha pensado isso e o que o senhor falou foi justamente uma confirmação. Como o senhor pediu muito a Nossa Senhora, eu não sabia desse detalhe, o milagre aconteceu, mas você já percebeu que os milagres, né, principalmente que envolvem Nossa Senhora, pela intercessão de Maria, geralmente eles acontecem em um local simples. O próprio milagre de Nossa Senhora Aparecida, ele aconteceu em um rio, dentro de uma realidade, na época, que envolvia escravidão, né? E esse milagre aconteceu num lugar simples, né? E como é a realidade dessa família hoje, desse jovem, padre? Olha, a família é uma família simples, né? Uma família de classe média normal, classe média aqui de Campo Grande, pessoas simples, família religiosa, sempre todos foram religiosos nessa família, e que sempre estavam lá na comunidade de São Aparecida, sobretudo no dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, uma família tranquila, uma família que já tem a fé católica, né? Graças a Deus. É uma família de fé, é uma família que vive a fé, e isso serviu só para alimentar muito mais e aumentar muito mais a fé desta família, que mora próximo da capela de Nossa Senhora Aparecida. E também tivemos outro, né? E eu quero fazer até depois uma live com a Paula. A Paula, não sei se a Paula está por aqui, mas sempre está. É a mãe do Gabriel Terron, né? Esse milagre que aconteceu um tempo atrás. É milagre. Só que o Vaticano está no Vaticano. Só que se o Vaticano vai escolher esse milagre para estudar ou não, isso é outra história. Mas mandamos. Que o Gabriel teve 5 paradas. O Gabriel estava com morte não, estava sem vida cerebral. Não havia vida cerebral, ele ia ficar vegetando, tá? Ele ia ficar vegetando. E graças ao Carlo Acutis, ele está bem, não é? Ele está bem, um menino saudável, etc. e tal. Então, o Gabriel era coordenador do grupo Carlanes, que era um grupo daqui de jovens que vivia para divulgar e viver a espiritualidade do Carlos. Ele era o coordenador do grupo Carlanes, teve 5 paradas e hoje está bem. Então, os pais, o que é que fazem? Os pais são chamados por médicos que são bambambãs. Da última vez eles estiveram, acho que foi em Brasília, e levam para alunos de último ano de medicina as tomografias para serem analisadas. E os professores, os grandes doutores lá perguntam aos seus alunos o diagnóstico dessa pessoa. E todos dizem, essa pessoa está vegetando, essa pessoa está lesão, porque aparece toda lesão cerebral terrível. Essa pessoa não fala, essa pessoa não enxerga, essa pessoa... Todos os alunos do último ano de medicina dão sua opinião. E ao lado dos alunos está o Gabriel lá tranquilo. Os alunos nem sabem que a tomografia... E se espantam depois quando sabem que essa tomografia é desse guri que está aqui, está com os pais, está muito bem. Então, foi uma grande graça do Carlo Acutis. Para nós, milagre, mas quem tem que dizer que é milagre oficialmente é a Santa Sé. Se vão estudar, se vão querer, sei que já está lá na postulação da causa. Louvado seja Deus, padre. Já está aproximando do fim aqui, o tempo que a gente acordou. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, dentro dessa temática que a gente abordou, principalmente da Eucaristia, né, para que as pessoas entendam esse mistério, né, e o que a vida do Carlos pode trazer de benefício para que eu desperte esse interesse, porque a Eucaristia parecia para muitos que, né, muitas pessoas não estavam nem sabendo que existia a Eucaristia. Talvez esse tema está tão em voga e é o maior dos sacramentos, né?
que agora tá de forma mais clara, né? Sempre existiu na igreja, mas assim, agora com essa questão do Carlos veio, porque era o centro da vida dele, né? Era o centro da vida dele e agora ficou isso muito mais notório, né? Com a beatificação, com tudo aquilo que está acontecendo. Perfeito. Eu quero também mandar um abraço para o Celso, lá de Pesqueira, Pernambuco. Um grande abraço, Celso. Faz tempo, hein, que a gente não se vê. Bem, uma grande mensagem sobre a Eucaristia é essa mesma frase que o Carlos fala, né? A Eucaristia é minha estrada para o céu. Mas não só a estrada do Carlos, a Eucaristia é a estrada ordinária para o céu. Porque Nosso Senhor disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida em mim. E a vida em Deus é o quê? É o céu. A vida em Deus é a visão beatífica. O Carlos foi tão inteligente que ele foi com a seta dele no âmago, que é a Eucaristia, não é? Então, ele montou no essencial, na própria vida, não é? A sua mística. E por isso ele foi tão rápido para o caminho da santidade. Então, a grande mensagem que a gente poderia deixar hoje é justamente isso. Quem come a carne de Cristo e quem bebe do seu sangue de Cristo, pouco a pouco, passo a passo, vai se cristificando ou vai se eucaristizando. Porque, como diziam os filósofos antigos, somos o que comemos, ou nos tornamos o que comemos. Né? Isso é fato. Então, quem come a carne de Cristo e bebe o sangue de Cristo, passo a passo, pouco a pouco, vai se tornando com ele uma só pessoa no sentido místico. E aí a gente tem São João da Cruz. Ó noite que juntaste o amado na amada, a amada no amado transformada. Aí chega-se a via unitiva. Eu em Deus, Deus em mim. Né? Então, essa grande mensagem do Carlos. Carlos é todo eucarístico. Então, se resumiria nisso aí. Né? A Eucaristia, a minha estrada para o céu. Não só dele, a nossa. Ordinariamente, pela Eucaristia. Se a gente quer chegar ao coração de Cristo, coração de Jesus, é a Eucaristia. Então, devemos passar sempre pela Eucaristia. Queria agradecer, padre. Gostaria de fazer 2 pedidos antes da gente encerrar. Primeiro, se o senhor puder deixar essa live salva para as pessoas Sim, pegarem sim. depois, né? Vai ser E o salva. segundo, eu gostaria de pedir que o senhor desse uma bênção para as pessoas que acompanharam a live e também, se possível, for para a nossa missão, a Legião Acutis. Muito bem. Um abraço para a Legião Acutis. O Anjo da Juventude foi o nome que a gente inventou quando a gente criou há quase 10 anos o apostolado. A gente vai colocar o quê? Carla Cruz, mas o quê? O Anjo da Juventude. Aí ficou o Anjo da Juventude. Então, desejo que esse apostolado de vocês só cresçam. Quanto mais Carlos for conhecido, amado, também será imitado. Então, agradeço imensamente a vocês por divulgar o nosso querido Carlos, que não é nosso, é de vocês, é da igreja, é de todo mundo. E pela intercessão do Carla Cutis, desça sobre todos vocês, sobretudo sobre você, Antônio, sobre toda a sua casa e sua família, e sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Salve Maria, padre. Salve Muito Maria, fique obrigado. com Deus. Sua Obrigado a bênção. todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a Tchau. todos.